Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. E nessa aula nós vamos dar continuidade ao tema da nossa última aula, ou seja, vamos continuar usando a intertextualidade temática para falarmos sobre um assunto muito importante dos dias de hoje, o tempo. Por que isso? Porque nós recebemos muitos comentários sobre a prova do Enem de pessoas que não conseguiram administrar bem o tempo, que quando viram, já tinha passado muito tempo, a prova estava acabando. Nessa aula nós vamos continuar dando dicas relativas a isso. E nós vamos falar sobre a primeira escola literária do período nacional brasileiro, que é o romantismo. Aliás, nós vamos falar sobre o romantismo nessa aula e na próxima. Só que nessa aula nós vamos falar da produção prosaica do romantismo. Na próxima aula vamos falar sobre a produção poética. O que aconteceu com os vestibulandos do Enem? Eles ficaram desajustados com o passo do tempo. Mas vamos ao fato. É possível se ajustar esse compasso. Na aula passada, nós falamos da necessidade de nós vivermos cada dia como se fosse único, esquecendo o passado, deixando no passado a sensação de tempo perdido, a sensação de não ter tempo para nada. Sendo que a ideia de voltar ao passado ocorreu em outras épocas, como o romantismo. O romantismo foi período literário que surgiu no final do século XVIII e início do século XIX. E uma das principais características do romantismo era o culto ao passado. Em 1822, o Brasil acabara de se tornar independente de Portugal. O romantismo foi, assim, a primeira escola literária da era nacional brasileira, porque as anteriores ocorreram durante o Brasil colônia. A Revolução Francesa pregava a liberdade, inclusive a artística. A partir de agora, a literatura não seguirá mais padrões, como em outros períodos. Foi um começo, mas isso ainda é contestável. Afinal de contas, a arte europeia é tomada como fonte de inspiração na época do romantismo. Mas pelo menos a liberdade pôde ser introduzida. Por aí podemos imaginar o quanto se buscava valorizar essa terra no sentido nacionalista. E uma de suas características principais é o sentimentalismo, a ênfase nos sentimentos. O que o indivíduo sente passa a ter capital importância. O indivíduo pode andar com os próprios pés, ser dono do próprio nariz. Não seria essa uma boa inspiração para os concursandos? Andar com os próprios pés? Escapismo significa fuga da realidade, ou seja, imaginar uma realidade irreal como fonte de inspiração. Nesse ponto entra o que já dissemos, viajar para um passado que já foi, que não existe mais. Para consolidar o nacionalismo, era preciso se encontrar um homem que fosse o padrão representativo dessa nação. Mas aqui no Brasil não houve Idade Média. Não era como os europeus, que tinham nos cavaleiros medievais a figura do grande guerreiro, que povoavam os corações das mulheres europeias. Então, o brasileiro, para valorizar sua pátria, vai buscar a figura do índio. Esse era um dos principais temas do romantismo brasileiro, o indianismo. O uso do índio como representação do herói brasileiro, a idealização do índio, o que se verificava em romances como Iracema e o Guarani, ambos de José de Alencar. Entrava o conceito do bom selvagem, defendido por Rousseau, como também na poesia de Gonçalves Dias, de que falaremos na próxima aula. Mas esse índio era baseado na figura do europeu, mas tratava-se de um primeiro passo para a representação do homem brasileiro. O que acontecia nessa época era que o romance romântico fazia muito sucesso na Europa, mas aqui no Brasil foi feito tendo como pano de fundo os cenários brasileiros. Tudo isso sob a ótica de valores burgueses que estavam sendo consolidados com a Revolução Francesa. Além do tema indianista, o romantismo brasileiro também teve romances com uma temática histórica, ou seja, a idealização do próprio passado histórico brasileiro,
como as Cravizauras de Bernardo Guimarães e as Minas de Prata de José de Alencar. Ou ainda a temática regionalista, que retratava os costumes regionais para falar sobre diferentes regiões, como Inocência de Visconde de Toné e O Cabeleiro de Franklin Távora. E por fim, a temática urbana, que enfocava a vida burguesa, onde temos como exemplos Lucília de José de Alencar e A Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo. Também pode ser considerado um romance urbano Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, simplesmente por ter um cenário urbano. Mas aqui também existe uma quebra de alguns padrões do romantismo. Nesse romance, o enfoque maior é a ralé, ou seja, a camada mais baixa da sociedade, entrando a figura do malandro, do pícaro. Por isso, Manuel Antônio de Almeida é considerado um precursor do realismo. Todos esses romances buscavam criar uma identidade para o Brasil, que acabava de se tornar independente de Portugal. Digamos assim, foi um primeiro passo, mas tinha um problema. O regionalismo que era usado pelos românticos se baseava apenas no que aqueles autores pensavam que fosse a vida regionalista. Visconde de Toné, Franklin Távora, José de Alencar nunca viajaram para aquelas regiões que eles estavam narrando. Tudo que eles escreviam era simplesmente com a finalidade de se idealizar o Brasil. A visão empírica do regionalismo, ou seja, baseada no que se sabe e não no que se imagina, só veio a ser usada no século XX, com autores como Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Érico Veríssimo, entre outros. Em breve nós vamos falar mais sobre esses autores, mas por enquanto continuaremos a falar sobre o romantismo. Agora vamos voltar a falar sobre o vestibular. Vocês que passaram, vocês que ainda não passaram. Foi uma barra, não é verdade? É uma história que poderia ser contada num livro de histórias. Ou melhor, num livro de memórias, sobre como começou o vestibular, desde aquele momento em que você se viu com a necessidade de se inscrever no vestibular, até o momento em que você passou. Nesse livro, vocês falariam de todas as dificuldades que vocês passaram, até mesmo o momento em que vocês foram surpreendidos pelo tempo. E vocês podem contar essa história com a fórmula que era usada no romantismo. Começar a contar a história apresentando os personagens, você, os teus professores, os outros vestibulandos que eram teus amigos, e por aí vai. Vocês podem criar um vilão para a história, que pode ser aquele vizinho que fazia barulho e impedia você de estudar. Aquele mau professor que você tinha também podia ser uma espécie de vilão da história. Tudo isso são exemplos, mas o final da história vai ser o momento em que você conseguir passar. Quem de vocês já acompanhou uma telenovela que na primeira semana apresenta a história, os personagens, para depois criar uma situação, um problema, até chegar num final feliz? Vocês já perceberam aquele esquema da novela de interromper as cenas no momento em que dá a impressão que alguma coisa vai acontecer, mas que nem sempre acontece? Levando a cena para depois do intervalo, ou para o dia seguinte, ou pior, do sábado para segunda-feira, pois era assim mesmo que era a estrutura do folhetim da época do romantismo. Se você pegar qualquer romance dessa época para você ler, você pode, é claro, ler de uma vez. Mas isso não era possível na época. Na época, cada capítulo era publicado na edição de um jornal, a edição diária. Você só iria ler o capítulo seguinte no dia seguinte, na edição seguinte do jornal. Ou seja, a estrutura de folhetim do romance romântico era semelhante à estrutura de folhetim das novelas. O
folhetim romântico sempre começava com um momento de harmonia, em que os personagens eram apresentados, para depois apresentar um momento de desarmonia, que representava uma desordem em relação ao momento inicial, para terminar num final feliz. Nessa aula nós falamos das ideias sobre o tempo para contarmos uma parte da história da primeira escola literária nacional brasileira, que foi o Romantismo. Mas nós falamos só da parte prosaica. Na próxima aula nós vamos continuar com esse tema, mas vamos falar da parte poética do Romantismo. Para todos vocês que fizeram uma prova de vestibular ou concurso, eu quero pedir que vocês nos escrevam para nos dizer como se saíram na prova, quais foram as dificuldades, se foi fácil, se for difícil. Conforme for, nós comentaremos essas dificuldades ou essas facilidades numa próxima aula. E de qualquer maneira, para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. O Aprenda Língua Portuguesa vai ajudar você a fazer a tua prova de vestibular ou concurso. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail, seja através do Google+. Aliás, vocês podem nos escrever para fazer comentários sobre nossa videoaula, elogios, críticas ou até reclamações sobre as nossas videoaulas. Sim, porque a missão do Aprenda Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. Mas para melhorar, nós precisamos saber em que nós podemos melhorar. E para terminar, eu quero convidar a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal que façam isso. Basta clicar nesse link, que não está disponível em plataformas móveis, como celulares. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.